Enquanto milhões morriam enterrados na lama das trincheiras, acima deles, uma nova forma de morrer estava nascendo. Não havia aço, não havia blindagem, não havia cabine fechada, não havia paraquedas. Havia madeira, lona, gasolina, motores instáveis e homens jovens voando dentro de máquinas que podiam se desmontar no ar. Na Primeira Guerra Mundial, o céu ainda não era um território conquistado. Era um experimento, improvisado, instável, mortal. Quando um avião pegava fogo, o piloto tinha segundos para tomar uma decisão: queimar vivo ou saltar para o vazio. Eles seriam chamados de ases, heróis, cavaleiros do ar. Mas a guerra não cria cavaleiros. Ela cria sobreviventes e cadáveres. Esta é a guerra nas alturas. Quando a guerra começou em 1914, os generais ainda não sabiam exatamente o que fazer com aviões. No papel, eles não eram armas. Eram olhos, máquinas frágeis usadas para observar movimentos inimigos, mapear posições, fotografar trincheiras e corrigir disparos de artilharia. Antes de matar, o avião aprendeu a enxergar. Durante séculos, generais comandaram guerras praticamente cegos. Informações demoravam horas, às vezes dias. Mensageiros desapareciam. Ordens chegavam tarde demais. Agora, pela primeira vez na história, um comandante podia olhar para o campo de batalha. De cima, o impacto foi imediato. Posições escondidas deixaram de estar escondidas. Movimentos de tropas começaram a ser vistos. A guerra estava ganhando novos olhos, mas na Primeira Guerra, toda a tecnologia acabava caminhando para o mesmo destino. A destruição não demorou muito. Logo, pilotos começaram a encontrar outros pilotos. No mesmo céu, observando, espionando e marcando posições inimigas. E quando dois exércitos descobrem um novo território estratégico, a próxima pergunta sempre é a mesma: quem vai controlar aquilo? A resposta seria simples: armas. No começo da guerra, não existia combate aéreo de verdade. Existiam pilotos improvisando. Quando dois aviões inimigos se encontravam no céu, muitas vezes ninguém sabia exatamente o que fazer. Aquilo ainda não tinha regras, não tinha manual, não tinha doutrina. Alguns pilotos carregavam pistolas, outros levavam rifles militares comuns. Havia observadores tentando acertar o inimigo a centenas de metros, equilibrados em cockpits abertos, lutando ao mesmo tempo contra o vento, o frio e a própria máquina. E sim, houve um tempo em que aviadores inimigos simplesmente se observavam. Alguns até acenavam uns para os outros, antes da guerra aprender a subir até as nuvens. Mas a cordialidade morreu rápido. Vieram as ideias desesperadas. Granadas improvisadas, ganchos, cabos de aço e flechas metálicas lançadas contra pilotos e motores. O céu virou um laboratório improvisado de tentativa e erro. E na guerra, erro normalmente significa cadáveres. O problema era simples de entender e quase impossível de resolver. Como pilotar, mirar, sobreviver e matar outro homem tudo ao mesmo tempo dentro de uma máquina feita de madeira e lona? A resposta viria da engenharia alemã. E quando ela chegou, o céu deixou de ser um experimento improvisado. Ele virou um matadouro. A resposta veio da Alemanha. E ela parecia quase impossível. Como colocar uma metralhadora apontada para frente sem destruir a própria hélice primeiro? Durante meses, engenheiros tentaram resolver um problema que parecia ridiculamente simples e absurdamente difícil. Então apareceu Anthony Fokker. E com ele, uma solução que mudaria a guerra aérea para sempre. Um mecanismo de sincronização capaz de coordenar o disparo da metralhadora com o giro da hélice. Pela primeira vez, um piloto podia simplesmente mirar o avião inteiro e apertar o gatilho. O céu mudou quase da noite para o dia. Os aliados começaram a cair. O nome disso entraria para a história como o flagelo Fokker. Não era apenas uma nova arma. Era o nascimento do caça moderno. E dali em diante, entrar num avião significaria aceitar uma nova realidade. O homem já tinha conquistado o céu. Agora estava aprendendo a morrer nele.
Depois da metralhadora sincronizada, o céu deixou de ser um experimento perigoso. Ele virou um campo de caça. Combates aéreos começaram a surgir sobre as trincheiras, sobre cidades, sobre campos destruídos pela artilharia. Velocidade, vento, óleo quente e tiros cruzando o céu. Mas aqueles aviões continuavam sendo máquinas frágeis. Madeira, lona, motores temperamentais e tanques cheios de combustível inflamável. Bastava uma rajada bem colocada e o céu virava fogo. Não havia blindagem séria, não havia cabine protegida e, principalmente, não havia paraquedas. Quando um motor falhava, o piloto lutava contra pane, altitude, vento e gravidade. Quando o avião pegava fogo, sobrava uma escolha muito simples: queimar dentro da própria máquina ou tentar saltar para um vazio que quase sempre terminava da mesma maneira. O céu da Primeira Guerra era rápido, bonito, tecnológico e absurdamente brutal. Combater no céu da Primeira Guerra não parecia com os filmes. Não existia radar, não existia computador de bordo e não havia instrumento moderno capaz de salvar uma decisão ruim, tomada a milhares de metros de altura. O piloto voava exposto ao vento, com o rosto congelando dentro do cockpit aberto. Enquanto o motor cuspia óleo quente, a estrutura tremia. A hélice rugia na frente dele e o inimigo tentava colocá-lo na mira. A guerra aérea era velocidade, ruído, frio e instinto. Em poucos segundos, um homem precisava controlar a máquina, observar o céu, evitar o fogo inimigo, escolher o ângulo de ataque e ainda encontrar coragem para apertar o gatilho. Uma rajada podia atravessar a lona da asa, rasgar a madeira da fuselagem, atingir o tanque de combustível ou acertar o piloto antes mesmo que ele entendesse de onde vinham os tiros. Às vezes bastava um mergulho calculado errado, uma curva lenta demais, um motor falhando no momento errado ou uma distração de poucos segundos para transformar um avião inteiro em destroços, caindo sobre o campo de batalha. E quando o fogo começava, quase nunca havia tempo para heroísmo. O piloto podia sentir o calor subir pelas pernas, ver a fumaça engolir o cockpit e perceber que aquela máquina de madeira e gasolina havia se tornado sua própria sentença. O céu começava a cobrar a conta. Voar deixava de ser apenas coragem e passava a exigir matemática, reflexo, instinto e uma compreensão fria da morte. Nesse novo matadouro acima das nuvens, alguns homens começariam a acumular vitórias, fama e algo que a guerra moderna adorava fabricar: heróis. Aos poucos, a guerra aérea começou a produzir algo que a Primeira Guerra precisava desesperadamente: nomes. Enquanto divisões inteiras desapareciam nas trincheiras sem deixar rosto, alguns pilotos começavam a acumular números capazes de transformar sobreviventes em figuras públicas. E conforme suas vitórias aumentavam, jornais, governos e populações exaustas passaram a enxergar aqueles homens como símbolos raros de sucesso dentro de um conflito construído quase inteiramente sobre fracassos humanos. Nascia a Era dos Ases do Ar. Para o público, aquilo parecia diferente da guerra em terra. Havia velocidade, máquinas velozes, combates individuais e pilotos identificáveis pelo nome. Algo quase impossível de imaginar no anonimato brutal das trincheiras, e a imprensa percebeu rapidamente o potencial daquela narrativa, passando a acompanhar vitórias aéreas com uma intensidade que lembrava estatísticas esportivas. Mas existia uma distância enorme entre a imagem vendida ao público e a realidade do cockpit. Voar continuava significando frio intenso, vibração constante, motores cuspindo óleo quente, pane mecânica e medo permanente. Num ambiente onde um piloto podia aparecer sorrindo numa fotografia de jornal pela manhã e terminar queimando dentro do próprio avião antes do fim do dia. Mesmo assim, governos entenderam rapidamente o valor daqueles personagens. Heróis sustentavam moral,
alimentavam manchetes e ofereciam às populações cansadas a sensação de que ainda existia coragem individual dentro de uma guerra industrial capaz de triturar exércitos inteiros. E poucos homens representariam esse fenômeno melhor do que Manfred von Richthofen, o piloto alemão que o mundo acabaria conhecendo como Barão Vermelho. Mas antes da lenda existir, existia um homem tentando sobreviver num ambiente que mudava praticamente todos os meses. A guerra aérea ainda estava inventando suas próprias regras. Novas táticas apareciam constantemente. Formações eram adaptadas em tempo real. E aprender rápido significava continuar vivo tempo suficiente para voar outra missão. Richthofen aprendeu rápido, observando adversários, estudando padrões de combate e adaptando constantemente seu próprio estilo dentro de uma guerra aérea que mudava quase todos os meses. Ao contrário da imagem romantizada construída depois, sua força não vinha de acrobacias suicidas nem de impulsos heróicos, mas de disciplina, posicionamento, surpresa e uma compreensão extremamente prática da própria mortalidade. Entrar na luta com vantagem, atacar no momento certo, evitar riscos desnecessários e sair vivo não era apenas prudência. Era sobrevivência transformada em método. Conforme suas vitórias aumentavam, a Alemanha percebeu rapidamente o que tinha nas mãos. Richthofen deixava de ser apenas um piloto eficiente e começava a se transformar num símbolo nacional pronto para fabricação em larga escala, alimentando entrevistas, fotografias, manchetes e campanhas de propaganda cada vez maiores. Foi nesse processo que surgiu uma das imagens mais reconhecíveis da guerra aérea, o avião vermelho. Em um conflito dominado por fumaça, lama, aço escurecido e céus carregados, aquela máquina pintada de vermelho parecia desafiar a própria lógica da sobrevivência, servindo ao mesmo tempo para intimidar inimigos, facilitar reconhecimento entre aliados e fortalecer uma máquina de propaganda que já entendia perfeitamente o valor de uma identidade visual poderosa. Pilotos aliados passaram a procurar aquela silhueta vermelha no céu com uma mistura de curiosidade, respeito e cautela, enquanto jornais ajudavam a transformar Richthofen em algo maior do que um homem, convertendo um piloto eficiente num personagem cuidadosamente construído pela propaganda de guerra, num símbolo nacional e, aos poucos, num mito moderno. Mas existe uma coisa importante que toda essa romantização costuma esconder. A guerra aérea da Primeira Guerra não era um torneio elegante entre cavaleiros do céu. Não era esporte, e muito menos honra pairando entre nuvens douradas. Era caça organizada, conduzida por homens, tentando sobreviver num ambiente onde vantagem, surpresa e cálculo importavam muito mais do que qualquer ideal romântico. Pilotos experientes exploravam altitude, posição, vulnerabilidade e efeito surpresa, e muitos combates terminavam antes mesmo que o alvo entendesse que estava sendo atacado. Mesmo os ases mais famosos carregavam uma pressão difícil de imaginar, porque quanto maior a fama, maior a expectativa. Governos dependiam de símbolos vivos. Jornais exigiam novas histórias e populações inteiras continuavam procurando heróis capazes de justificar uma guerra que já havia consumido milhões de vidas. Mas a física continuava indiferente à propaganda. Motores falhavam, metralhadoras emperravam, combustível pegava fogo, estruturas de madeira cediam e homens continuavam morrendo com uma velocidade que nenhum cartaz patriótico conseguia esconder. Às vezes bastava uma pane mecânica, uma curva calculada errado, uma rajada perdida ou uma pequena chama crescendo perto do motor para transformar um nome conhecido em destroços espalhados pelo céu europeu. A guerra aérea criava lendas com velocidade impressionante, mas também sabia destruí-las. Enquanto oásis se transformavam em símbolos nacionais,
algo ainda maior estava acontecendo acima das trincheiras. A guerra aérea deixava de depender apenas da habilidade individual de pilotos excepcionais e começava a se transformar numa estrutura militar organizada, onde treinamento, coordenação e produção em massa passavam a ser tão importantes quanto coragem. Os primeiros anos da guerra haviam sido marcados pelo improviso. Aviões frágeis, pilotos aprendendo em combate e táticas sendo criadas praticamente por tentativa e erro. Mas conforme o conflito avançava, esquadrões inteiros passaram a operar de maneira coordenada. Formações começaram a ser aperfeiçoadas e o céu se transformou num ambiente cada vez mais profissionalizado e letal. Voar deixava de ser uma aventura reservada a poucos homens ousados e passava a fazer parte de uma máquina de guerra muito maior. A indústria produzia aeronaves em quantidades cada vez maiores. Engenheiros desenvolviam motores mais confiáveis e militares estudavam constantemente novas maneiras de utilizar o poder aéreo para conquistar vantagem sobre o inimigo. A própria função dos aviões continuava evoluindo. O reconhecimento ainda era fundamental. Caças continuavam disputando o controle dos céus, mas bombardeios começavam a demonstrar que aeronaves poderiam ser utilizadas para atingir alvos muito além das linhas de frente, levando a guerra para locais que antes pareciam inalcançáveis. Pela primeira vez na história, a humanidade começava a compreender que conflitos futuros não seriam travados apenas em trincheiras, mares ou campos abertos. O céu havia se tornado um novo campo de batalha, e tudo aquilo que estava sendo aprendido entre 1914 e 1918 moldaria profundamente a forma como guerras seriam conduzidas nas décadas seguintes. Ao final da Primeira Guerra Mundial, os aviões ainda estavam longe da sofisticação que alcançariam durante a Segunda Guerra, mas uma transformação irreversível já havia acontecido. O homem havia conquistado os céus e quase imediatamente levado a guerra junto com ele. O que começou como uma tentativa improvisada de observar movimentos inimigos terminou criando esquadrões organizados, transformando pilotos em símbolos nacionais e inaugurando uma nova era da guerra moderna. Depois da Primeira Guerra Mundial, o céu jamais seria visto da mesma maneira. Mas enquanto ases se transformavam em lendas acima das nuvens, uma nova ameaça crescia silenciosamente muito abaixo delas. Nas águas escuras do Atlântico, submarinos alemães começavam a redefinir a guerra naval, transformando o oceano num território onde o perigo podia surgir sem aviso e desaparecer novamente nas profundezas. No próximo episódio de História Sem Censura, vamos conhecer os Lobos de Ferro, a caça submarina e o pavor no Atlântico. Se você gostou deste episódio, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem também gosta de história contada sem filtros e sem simplificações. E me conta aqui nos comentários, qual aspecto da guerra aérea da Primeira Guerra mais chamou sua atenção? Este é o História Sem Censura.